Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui para gravarmos mais um grande debate entre um evangélico e um testemunho de Jeová, um assunto interessante, bacana, edificante, que a galera gosta, viu, Adriano e Luiz? O pessoal gosta dessa temática que envolve Jesus Cristo, que envolve Trindade, que envolve Jeová. O pessoal curte bastante esse tipo de conversa. E é claro, nosso intuito é sempre glorificar o nosso Criador, é edificar a fé daqueles que creem. E o tema de hoje é o seguinte: Jesus é o Deus Todo-Poderoso? Que tipo de Deus que Jesus é? Jesus é como Deus Pai, Jeová? Jesus é Deus Todo-Poderoso? Estamos aqui para tratar deste assunto. Você que já chegou, já está na audiência, pega o link desse vídeo, compartilhe nos grupos do WhatsApp, divulgue esse grande debate que estará acontecendo agora, beleza? Deixa o like, deixa o comentário também no chat, e depois, você que está assistindo essa live gravada, você que vai terminar de assistir, deixe o seu comentário nos comentários desse vídeo, e vamos iniciar já, vamos para o debate. Quem vai iniciar falando aqui, fazendo uma apresentação, será o Adriano primeiro, beleza? Adriano, você tem 5 minutos para responder o tema do debate. Jesus é o Deus Todo-Poderoso? Seja bem-vindo mais uma vez. Você está com a palavra, tá bom? Fica à vontade. Então, obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui no seu canal. Obrigado ao Luiz pelo prazer de debater com você novamente. A resposta para a pergunta do debate, do tema do debate, é um enfático e sonoro não. Jesus, ele não é, não vai se tornar e nunca foi o Deus Todo-Poderoso. Nesse debate, eu não vou tratar muito sobre o Jesus humano. Então, eu vou tentar me limitar o máximo possível a não falar sobre o Jesus durante a vida dele, durante que ele teve aqui na Terra durante 33 anos e meio. Porque certamente é uma das alegações que o Luiz vai fazer, é dizer que Jesus ali, quando ele age de uma forma que não combina com a doutrina do Luiz, de que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, ele vai dizer que ali é o Jesus humano. Por exemplo, na ocasião em que ele disse que ele não sabia o dia e a hora. Um atributo inerente do Deus Todo-Poderoso é a capacidade de intelectual de saber todas as coisas, de alguma forma. Os trinitários chamam isso de onisciência. Então, Jesus não poderia ser onisciente se ele não sabe uma coisa. Se ele não sabe, por exemplo, quando que ele vai voltar. Então, ele não poderia ser onisciente. Se eu trouxesse esse argumento para o debate, certamente o Luiz ia dizer, não, mas ali é o Jesus humano. Ele ia desligar a divindade de Jesus e ia ligar o interruptor ali do Jesus humano. Então, eu não vou tratar sobre o Jesus humano, mas sim sobre o Jesus sendo uma divindade, antes de vir à Terra e depois que ele sobe aos céus. Então, quando Jesus ele está no ápice do seu poder, quando ele demonstra todo o seu poder, quando Deus devolve a ele todo o poder e autoridade, quando Jeová faz com que ele novamente se torne 100% divino, quando Jeová o entroniza e dá a coroa a ele para ser rei. Então, no ápice do poder que Cristo vai exercer ou exerce, ele é o Deus Todo-Poderoso? É o que nós vamos tratar aqui. Talvez eu faça alguma citação envolvendo Jesus humano, mas não é o teor das minhas argumentações. Outro detalhe é que no Antigo Testamento, que é o início da adoração verdadeira na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, algo que é constante e recorrente dentro da Bíblia. As pessoas que praticavam essa adoração verdadeira, elas tinham o entendimento de que Jesus, o Filho de Deus, era tão todo-poderoso quanto o Pai, quanto o Deus Todo-Poderoso. Será que o Deus Todo-Poderoso era composto pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, os três sendo todo-poderoso, tendo o mesmo nível de poder, de supremacia? É o que nós vamos ver nesse debate. A resposta, claro, biblicamente falando, é não. E nós vamos trazer argumentações bíblicas a respeito disso, deixando que a Bíblia seja a autoridade para determinar qual que é a verdade sobre esse assunto. Uma vez que não existe verdade sobre o mesmo tema,
Não existe duas verdades lineares sobre o mesmo tempo, então é necessário que nós saibamos pela Bíblia, não pelas interpretações teológicas que nós damos aos textos. Temos que saber dentro da Bíblia, nos limitar à Bíblia, para saber se realmente Jesus é ou vai ser o Deus Todo-Poderoso. Isso é um tema bem interessante, e eu vou mostrar, fazer uma crítica aqui interna, que mesmo sendo trinitário, não se dá para afirmar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. É um dos escopos aqui dos meus argumentos, que eu vou trazer aqui para que o Luiz possa tentar responder da melhor forma, usando a Bíblia, as indagações que serão apresentadas. Eu espero que você que vai assistir o debate ao vivo ou gravado possa ter uma resposta bíblica e satisfatória no final desse debate sobre essa pergunta. Jesus, a segunda suposta pessoa da Trindade, é o Deus Todo-Poderoso? O que o credo fala? O que a Bíblia diz? Qual que é a verdade sobre Jesus? Então, é mais ou menos essas perguntas que serão indagadas e respondidas aqui nesse debate. Bom debate a todos, muito obrigado. Valeu, Adriano. Agora você tem 5 minutos para sua apresentação, tá bom, Luiz? Eu vou parar o tempo aqui. Eu já vou soltar, vou colocar a sua apresentação primeiro. Ok? Luiz, fica à vontade, pode ir. Ok, só segura o tempo aí, Jackson. O slide eu vou usar nas perguntas, tá? A introdução pode deixar. Beleza, então, pode ir. É só avisar. Ok, boa noite a todos mais uma vez. Fico muito honrado e feliz de estar falando do Evangelho. É uma grande oportunidade mais uma vez com vocês. E já quero deixar registrado, o meu maior desafio foi escolher o que ficaria de fora desse debate, porque tem tanta coisa a se dizer que a gente precisaria de vários debates para abordar tudo minimamente. Nessa introdução, eu ilustrativamente tenho 5 minutos e usarei 5 pontos como uma mão de 5 dedos para começar a, você ouvinte, a te puxar para fora das heresias ou para te manter afastado delas. Em primeiro lugar, o primeiro ponto da minha introdução é que hoje eu demonstrarei que para negar que Jesus é o Todo-Poderoso, o Adriano e qualquer que negue que ele seja todo-poderoso, Jesus, terá que negar que o Pai é todo-poderoso. Só por isso o debate já seria um assunto encerrado, mas é claro que traremos outras riquezas do Evangelho. Segundo lugar, antes que o Adriano me pergunte, eu já vou dizer, não há um versículo escrito exatamente nos seguintes termos, eu, Jesus, sou todo-poderoso. Assim como não está escrito, eu, Jesus, sou o Messias prometido. No máximo você vai encontrar João 4:26. Nem por isso negamos uma coisa ou outra. Em lógica proposicional, o que a gente precisa entender então, gente, é que o que está sendo dito na proposição. Uma proposição ela pode falar exatamente a mesma coisa de diversas maneiras. Por exemplo, ele morreu, ele experimentou o falecimento, ele perdeu a vida, ele não está mais entre nós, ele já não vive, a vida já não está mais nele, foi-se dele o fôlego, nele não está mais os sinais vitais e assim por diante. É isso que eu vou demonstrar, que Jesus está sendo chamado de Todo-Poderoso, direta e indiretamente, em vários momentos. Terceiro lugar, meu oponente irá insistir nessa guerra de termos, mas eu irei demonstrar que essa guerra, mas não está escrito desse jeito. É um tiro no pé, porque as próprias doutrinas que ele defende, o Adriano, não estão na Bíblia com os termos que ele defende. Você nunca, absolutamente nunca encontrará exatamente os termos. Jesus é o arcanjo Miguel, ou Jesus é um Deus menor, ou Jesus merece adoração relativa, ou o Espírito Santo é a força ativa de Jeová, ou Jesus foi criado, ou Jesus criou todas as coisas, menos o tempo. Entendedores entenderão essa última parte aqui da fala. Jesus não é, nunca será o Todo-Poderoso. O Adriano falou isso na introdução dele. Está escrito na Bíblia? Também não. Esses termos exatos não existem nas Escrituras, então o que importa é vermos se as Escrituras falaram de uma forma ou outra essas proposições. Outro tiro no pé também a gente não perceber que haveria contradições. Por exemplo, Jesus não sabe o dia da volta? Como que fica João 16:30? Sabe todas as coisas. E o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, João 21:17, falando também que Jesus sabe de todas as coisas. Então algumas coisas só se explicam com a doutrina da Trindade realmente. E quinto e último lugar, aliás, o quarto, né? Eu vou demonstrar, sim, em quarto lugar, que o termo exato todo-poderoso é, sim, aplicado a Jesus. E é muito interessante isso aqui. A maior pergunta vai ser quem? E eu quero demonstrar isso nos próximos momentos. Em quinto lugar, eu reitero o modus operandi de Deus se revelar.
De modo contrastante, ele se revela de modo abscôndito, bem como progressivo. Acredito piamente que Deus colocou coisas óbvias o suficiente para não perdermos a fé e difíceis o suficiente para passarmos tempo debruçados sobre coisas importantes da palavra, e é o que nós estamos fazendo justamente aqui hoje. Acredito que Deus fez isso com propósito nas Escrituras. Eu vou demonstrar um pouco disso hoje. Ademais, o meu oponente será um grande exemplo de que quem não crê na plena divindade de Cristo e que ele é o Todo-Poderoso não entende a encarnação de Cristo. E textos como Mateus 28, João 5, Romanos 1, 1 Coríntios 1 e capítulo 15, Filipenses 2, Efésios 1 e até mesmo o anjo forte lá de Apocalipse 10, caso ele queira usar. Dito isso, então, eu diria, vale muito a pena nos aprofundarmos, e eu vou pedir para vocês que estão me acompanhando. São muitas referências. Eu tive que escolher muito bem, porque é pouco tempo, é curto tempo para trazer tudo que eu precisaria trazer. Inclusive, parte do que eu quero trazer aqui, já dando spoiler, se Deus quiser, vai ser a segunda edição do meu livro, Comentário Trinitário da Bíblia Sagrada. Espero, então, vamos ao debate, deixemos a Escritura falar para nós qual é a verdade sobre Jesus. Ok? Amém. Valeu, Luiz. Adriano, você vai iniciar fazendo a primeira pergunta. Você tem 1 minuto, liga o microfone, fica à vontade, vai lá. Uma característica bem evidente no Deus Todo-Poderoso é o fato dele existir dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele não pode ser um Deus que se apaga em determinado período da história humana e reaparece num outro determinado período da história humana. Com base nisso, mostre para nós, unicamente dentro da Bíblia, sem interpretação, Jesus sendo o Deus Todo-Poderoso de Gênesis a Malaquias. Por gentileza. E um requisito da resposta é que você mostre dentro da Bíblia, sem fazer inferência, sem fazer interpretação, mostrando apenas o que as pessoas mencionadas de Gênesis e Apocalipse, praticantes da adoração verdadeira, detentores do conhecimento exato sobre Deus, acreditavam em relação a isso. Mostre Jesus sendo de Gênesis a Malaquias. Valeu, Adriano. Agora, Luiz, você tem 5 minutos, ok? Pode ir, Luiz, liga o microfone, vai lá. Ok, teria muita coisa a se dizer mesmo, Adriano. Eu vou, primeiro, indicar o meu livro. Lá eu falo de Gênesis e Apocalipse sobre Trindade, então você vai encontrar lá, de Gênesis e Apocalipse. Eu escrevi um livro sobre isso. Em segundo lugar, eu vou selecionar algumas das passagens que já matam e resolvem essa questão rapidamente. Colossenses 1, 17 a 18. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, Adriano, significa o quê? Que ele é antes do próprio tempo. Se ele criou todas as coisas, porque olha só, continua sendo dizendo o versículo, primeiro, Colossenses 1, 17 e 18. Por meio dele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dos mortos, para quem tudo tem a supremacia. Se você tiver alguma dúvida ainda, é só a gente continuar lendo o texto e ver que Colossenses 1,16 diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestados, tudo foi criado por ele e para ele. Se você comparar com João 1,3 e Hebreus 1,2, você vai perceber a ênfase que está sendo colocada, em que ele criou tudo. Se ele criou tudo, ele criou o tempo. Se ele criou o tempo, ele é eterno, ele está antes de todas as coisas. Para vocês negarem isso, eu sei como a tradução do Novo Mundo usa, ele vai ter que criar todas as outras coisas, né? Com exceção a Jeová, claro, mas óbvio, porque ele é o próprio Deus. E o tempo, né? Porque se ele criou o tempo, ele é eterno. Então, Jesus não pode ter criado o tempo na visão de vocês. Em segundo lugar, valendo-se de diferentes proposições, nós vamos ver que os antigos pensadores, em geral, distinguiam os diferentes tipos de causação. Material, a partir de, instrumental, por meio de, modal, em ou por, e proposital, para. Aqui, em Colossenses, Paulo emprega 3 dessas proposições para se referir a Jesus, de acordo com o Dr. James White. As proposições be, que é por ele, eis, para ele, e ainda aplica-se também ao Pai, em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, Hebreus 2:10. E fora o para também, que é a própria palavra em. Então, a partir de instrumental, modal, proposital, ele esgotou tudo que ele poderia falar, praticamente, sobre Jesus ter criado tudo, e ainda assim vocês precisam achar uma forma de dizer que não, ele não criou tudo, o tempo ele não criou. Bem, se ele criou o tempo, a resposta já está dada. Ele é eterno e, portanto,
confirma tudo aquilo que as escrituras dizem até no próprio Antigo Testamento, Isaías 9:6. Ele é o Pai da eternidade, essa é a melhor tradução, não Pai eterno. E assim por diante, demonstrando sim que Jesus é o eterno. Jadson, posso só ver o tempo aqui para ver se eu acrescento? Perfeito, temos tempo, vamos lá. Isaías 48, Adriano, diz assim: a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Essa frase é cabida apenas na boca de Deus, né? Mas ela aplica-se a Jesus. Já leu Lucas 21:33 e Mateus 24:35? É a palavra eterna do próprio Cristo. Mais uma prova de que ele está antes de todas as coisas. A gente pode continuar aqui, vamos lá. O Pai da eternidade, né? A gente já falou. O reino eterno também é de Cristo, a Bíblia fala, né? E assim a gente vai seguir para vários outros textos. No comentário que eu faço do meu livro, eu tento abordar de forma de correlação, onde você pode encontrar um versículo e esse versículo vai ligando a outros versículos justamente para demonstrar isso. Não é um acidente, não é um fato isolado, é o que eu sempre coloco. A Escritura, ela mostra na teologia bíblica, em vários livros, essa mesma proposição. Inclusive no nosso primeiro debate, Adriano, olha um outro exemplo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Inclusive dou a oportunidade, se você quiser, em qualquer tempo, na tréplica, se quiser, responder aquilo que você não respondeu. Por que a tradução do Novo Mundo, no grego da Grécia, colocou hiparcho? Horas, é óbvio, porque tentou colocar na tradução ali Jesus como tendo início, e a tradução ego eimi, ela se prova uma citação de Isaías 43, porque lá na frente ele vai dizer rina pisteusete hot ego eimi, deixando claro que o autor de João, no capítulo 8, estava sim pensando em Isaías 43. Portanto, esse antes de que Abraão existisse eu sou, é uma referência ao Deus de Isaías 43, o Deus eterno. Mais uma vez, em todas as formas, em vários versículos, Deus é eterno. E sim, se a gente olhar para Jesus na sua humanidade, como o próprio Adriano antecipou, nós vamos ver textos mostrando ele como o Cristo que se encarnou e, portanto, de forma humilhada, de forma encarnada, ele é aquele que não sabe a hora e a volta de Cristo, e assim, a volta de Deus, e assim por diante. Uma coisa interessante, porém, eu sei que o Adriano vai trazer coisas e textos depois da encarnação dele, na subida da glória dele. Eu já conheço esses textos, estão no meu livro, estou aguardando, terei a alegria também de respondê-los. Ok, Luiz, Adriano, você tem 5 minutos agora, beleza? Fica à vontade, pode ir. Ô Luiz, engraçado que você usa o teu livro como se fosse uma referência. Você tem que usar a Bíblia. Ó. Isso aqui é que é o meu livro. O meu livro ele é composto de 66, nem foi eu que escrevi, foi o Deus Todo-Poderoso que escreveu. Então, se tá teu livro aqui, só está mostrando que você está querendo divulgar o teu livro para vender. Mas eu aconselho ninguém a comprar, porque ele não está de acordo com o que a Bíblia diz. Não está. Está de acordo com o que você interpreta. E o que você interpreta não tem valor algum. Assim como aquilo que eu interpreto também não tem valor algum. Tem valor isso aqui, ó. A Bíblia. Independente da tradução, ela é a palavra de Deus. Então, vamos usar apenas 66 livros e deixar o seu de lado? Porque o seu, nesse debate, não tem valor algum. É igual essa folha de papel aqui, ó. Se eu escrever aqui que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, eu provei que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso só porque eu escrevi aqui? Não, nós temos que usar 66 livros. Não coloque o teu 67 livro aqui para somar com a Bíblia, porque não vai funcionar. Outra coisa, a minha pergunta você sequer respondeu. Eu não sei se você entendeu, ou é, na verdade, uma fuga da pergunta, uma vez que você não estava tão qualificado assim para respondê-la. A pergunta foi: mostre Jesus sendo Deus Todo-Poderoso, de Gênesis a Malaquias. O primeiro texto que você citou, Colossenses 1, 17 e 18. Talvez na Bíblia que você tem aí, Colossenses esteja entre Gênesis e Malaquias. Porque na minha Bíblia, em todas as outras, Colossenses é Novo Testamento. E eu limitei a minha pergunta ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias. Então, já primeiro fora foi aí. Colossenses 1, 15, 17, 18. Ali chama Jesus de Deus Todo-Poderoso? Não. Aí tem que interpretar. É por causa disso que criou o tempo, então ele é eterno. Se ele é eterno, ele é Deus Todo-Poderoso. Inferência.
Paulo escreveu isso, que Jesus é Deus Todo-Poderoso, em Colossenses 1, 17, 18? Não. Então, 2-0. Aí depois você citou Isaías 40, versículo 8. Lá fala que Jesus é o Deus Todo-Poderoso? Não. Você teve que fazer uma interpretação, somando com Lucas 21, 33, que também não vai fundamentar, porque o escritor de Lucas não entendia que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Mas você tem que fazer a sua interpretação, e não é a interpretação das pessoas que estão na Bíblia. Depois você falou de Pai Eterno e ainda deu uma bola fora, dizendo que a melhor tradução é Pai da Eternidade, que é uma afirmação completamente fora de propósito, descabida, e inclusive outras Bíblias trinitárias já corrigiram o erro de tradução. O Pai da Eternidade, a eternidade não tem pai porque ela não tem começo. Então não foi Jesus que criou a eternidade. Pelo amor de Deus, né? Outra coisa, você chamou de Rei Eterno. Ah, Jesus tem um reino eterno. O que isso tem a ver com Deus Todo-Poderoso? Nada. Depois citou Eu Sou. O que isso tem a ver com Deus Todo-Poderoso? Absolutamente nada. Então, se você realmente vai debater com isso e quer me provar dentro da Bíblia que Jesus é Deus Todo-Poderoso, tem que melhorar muito esses argumentos aí e responder na lata a minha pergunta, de preferência. O argumento tem que estar aqui, ó. Não é no teu livro, não é no que você acha, não é no que você interpreta, não é na sua religião. É no que nós lemos na Bíblia. E quando eu abro a Bíblia, a primeira coisa que eu vejo lá em Gênesis capítulo 17, o meu argumento está aqui, ó. Não é no livrinho que eu estou querendo vender, não. É em Gênesis capítulo 17, vai dizer assim, ó. Vamos ver. Gênesis capítulo 17. Quando Abraão tinha 99 anos, Jeová apareceu a Abraão e lhe disse: olha o que Jeová, por meio de um anjo, falou para Abraão. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e mostre-se íntegro. Duas coisas. O próprio Jeová, e aqui não é Jesus, o próprio Jeová, o pai, o Deus de Abraão, falou para Abraão: Abraão, eu sou Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Ah, mas Jesus também é Deus Todo-Poderoso. E ele está ao lado de Jeová. Não está não, porque Jeová usou o singular. E ande diante de mim. Aqui é singular, não é de nós. Não tem alguém junto com Jeová formando o Deus Todo-Poderoso. Só tem uma pessoa, que é o Pai, cujo nome é Jeová. Então, o próprio Jeová, na primeira vez que ele se identifica como sendo Deus Todo-Poderoso, é essa ocasião. Primeiro argumento, Jeová diz que é o Deus Todo-Poderoso. Beleza, Adriano. Luiz, você tem 1 minuto para a sua primeira pergunta, ok? Vai compartilhar a tela, Luiz? Pode colocar o material? Ainda não. Vai ser na minha terceira, quarta pergunta. Tá bom? Beleza, então. Pode soltar o tempo aqui. Faça a sua pergunta. Ok, Adriano, foi muita coincidência, uma feliz coincidência que você citou Gênesis 17. Eu vou justamente nele. Então vamos lá. Gênesis 17, 1 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Concordo, ó. Jeová como Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A minha pergunta é bem óbvia, bem objetiva. Eu espero que você comece respondendo como sim e não, justamente para demonstrar que não é um contorno que você quer dar. O Senhor que apareceu a Abraão em Gênesis 17:1 é o mesmo de Gênesis 18:1, Adriano? O que você acha? Essa é a minha pergunta. Beleza, Adriano, 5 minutos, fica à vontade, pode ir. Então, se você continuar lendo o relato aqui de João 17, primeira coisa, foi o próprio Pai em pessoa que apareceu aqui, Abraão? Não foi não. E nem a tua crença trinitária vai dizer que foi, porque lá no versículo 18, você vai querer colocar a trindade aqui e dizer que um desses aqui era Jesus, porque ele é chamado de Jeová. Então, se Jeová é o Deus Todo-Poderoso, ele recebe o título de Deus Todo-Poderoso. Só que é uma infeliz argumentação, caso você vá por esse lado, porque lá no versículo 18, diz que Abraão viu 3 homens. Abraão viu 3 homens. Aí você vai ter que mostrar para nós aqui que lá no credo trinitário diz que as 3 pessoas, para conversar, comer e ter os pés lavados, se transformou em ser humano,
E a Trindade desceu aqui para a Terra, os três em forma humana, para bater um papo e comer com Abraão. Seu credo trinitário fala isso? A tua igreja ensina isso? Que o Pai se tornou o ser humano? Que o Espírito Santo se tornou ser humano? Que Jesus, antes de vir à Terra, se tornou ser humano? Então, não vai por esse lado aí não, para não ficar ainda mais tosca essa crença na Trindade, porque você vai ter que afirmar que em um dado momento aqui para conversar com Abraão, a Trindade desceu aqui na Terra e cada um era um ser humano diferente do outro. E um deles ali era o Jeová. Aí o pai e o filho vão lá para Ló. O relato continua lá em Gênesis capítulo 19, diz assim, ó, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Então, vai três homens ali, que são três anjos materializados para poder ser visto e ouvido por Abraão. Esses três anjos se materializaram em forma humana, o que era comum já, né? Esses seres poderosos fazer. E aí um deles é tratado como um representante direto de Jeová. Por isso que ele é chamado pelo próprio Abraão de Jeová. Mas ali é o Deus Jeová Todo-Poderoso? Ele saiu lá do céu e veio aqui para a terra? Não. A Bíblia o disse, quando o representante de Jeová, seja ele um ser celestial ou um ser humano, ele recebe o nome de Jeová. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 14 e 17. Até eu, se for escolhido por Jeová, eu sou aquele que é conhecido pelo nome Jeová. Embora eu não seja o próprio Jeová, mas apenas um representante dele, como é o caso do Senhor Jesus Cristo. E aí, no versículo 17, Jeová aparece para Abraão dessa forma. Não é que Jeová veio para a terra em forma humana bater um papo com Abraão. Não é isso, não. Jeová usa anjos para conversar com seres humanos. Inclusive, esses humanos aqui, é dito lá no livro de Atos, que Abraão, mesmo sem saber, hospedou anjos. Não hospedou Deus, não hospedou a Trindade. Ele hospedou anjos. E esses anjos, em forma humana, materializados, são claramente identificados no versículo 19, deixando claro aqui que não é a Trindade, não é o próprio Jeová. São representantes enviados de Jeová, e nessa função de representante, eles recebem o nome de Jeová, embora isso não torne eles sendo o próprio Jeová. Mas, quando Jeová usa representantes, o que acontece? Jeová apareceu a Abraão. De que forma? Usando representantes angélicos. E por meio, até falei no meu argumento anterior, por meio desses anjos ou mensageiros, Jeová transmitiu a seguinte mensagem para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e mostre-se íntegro. Estabelecerei o meu pacto com você e o multiplicarei muitíssimo. Aí você vai falar assim, Adriano, mas esse suposto anjo falou em primeira pessoa. Os profetas também, quando transmitiam uma mensagem de Jeová, eles falavam, assim diz Jeová, : eu destruirei essa cidade. Então eles falavam também em primeira pessoa, e isso não tornava eles o próprio Jeová, mas sim representantes enviados de Jeová, levando o nome de Jeová, porque eram representantes de Jeová. Tanto seres humanos quanto seres celestiais recebem o nome de Jeová quando estão exercendo a função de representante deles. Mas, repito, em nenhum momento isso torna esse representante sendo aqueles que eles representam. Jeová nunca pisou na terra, literalmente. Ele nunca saiu da sua posição suprema, se apequenou, se reduziu e veio aqui na terra falar com seres humanos. Uma vez que ele tem bilhões e bilhões de anjos à sua disposição, não há necessidade dele fazer isso. Beleza, Luiz, liga o microfone. Você tem 5 minutos, fica à vontade. Ok, se puder deixar o tempo na tela, Jadson, só para eu acompanhar direitinho, tá bom? E manter fixo aí. Ok. Fico em parte frustrado, Adriano, porque nenhum debatedor com que eu já debati até hoje conheceu profundamente a questão aí que está em volta. Abraão hospedou anjos mesmo, mas só anjos? Eu não defendo que os três são a trindade ali. Há três homens, de fato, mas os anjos se encarnaram? Não, então já seria um problema entre a própria ontologia entre homens e anjos.
Então você mesmo respondeu, se um próprio anjo pode se personificar, não é nem personificação, se ele pode se materializar de alguma maneira, por que Deus não em uma teofania? E é isso que nós defendemos, uma teofania e mais especificamente uma cristofania. Ele não é o todo-poderoso para isso? Então você estaria negando, como eu já havia previsto, que ele é o todo-poderoso para fazer isso. E está negando não apenas isso, ó. Não é a trindade ali, pois os outros dois parecem realmente se comportar como anjos. Isso demonstra que você não conhece o argumento. Lá em Gênesis 19, 24, continua a perícope dessa história. E lá vai dizer que o Senhor fez chover fogo e enxofre do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. E é aí que nós vamos encontrar o Filho na terra mandando fogo da parte de Jeová nos céus. Isso é tão sério, Adriano, que o próprio Dr. Michael Heiser, ele explica que os rabis eles tomaram nota disso aqui, tentando se referir a dois poderes no céu. Por quê? Porque, de fato, existe uma coisa estranha aqui, que as pessoas não sabem, que os judeus não sabem explicar, também já debati com judeus com isso aqui. Não é uma falsa não é uma analogia, existem falsas analogias que o pessoal tenta colocar, de paralelismo hebraico. Essa construção, ela não é comum, e ali nesse texto, especificamente, gente, Gênesis 19, 24 mostra o Jeová da terra mandando fogo do Jeová do céu, mostrando que tem um Jeová em teofania na terra, mandando fogo desse Jeová que é o Pai do céu. E a prova disso está em todo o contexto. Gênesis 18:1, o Senhor apareceu. Não sei se você sabe, Adriano, mas lá está Vairai Live Adonai. E ele continua usando o termo vaierá. Esse vaierá é aparecer. É de fato materializadamente aparecer, como você vai ver também em Gênesis 12:7, 17:1, que eu perguntei a você, e o 18:1. E até em Êxodo 3:2 para o anjo do Senhor. É diferente de uma visão, Adriano, como tem Mahazé em Gênesis 15:1. Por isso que é importante a gente estudar hebraico também. Você vê que de fato ali foi uma aparição. Isso se prova pelo hebraico. E na aparição, então, é muita coincidência que tem o Jeová na terra mandando fogo do Jeová dos céus. Opa, não sei se você percebeu, Adriano. Se esse Jeová da terra é o Jesus pré-encarnado, como eu acabei de provar, e isso aí é amplamente divulgado por outros debatedores, o pessoal às vezes não conhece porque não acompanha debates, às vezes, do exterior e de outros países, mas quando você vai para Gênesis 18:1, é o Jeová que é Jesus, porque é o Jeová que está na terra. E o Jeová Jesus, do capítulo 18, versículo 1, o que ele fala mesmo lá, Adriano? Que ele é o Todo-Poderoso. Aqui a gente já poderia encerrar o debate. Jesus acabou de se demonstrar como o Jeová que está na terra, mandando fogo de Jeová dos céus, e esse que está na terra é que está aparecendo a Abraão. A aparição, lembra da palavra Vaierá Elohim, Gênesis 18:1, é o Jeová da terra que é chamado de Todo-Poderoso. Acabou o debate. Mas vamos continuar, porque tá bom, eu quero enriquecer com outros textos bíblicos, outras questões bíblicas. Permita-me só já responder algumas coisas que você já disse anteriormente. Quando você tentou me responder lá na primeira questão, seu argumento cai por terra na seguinte frase: o meu livro, que você falou lá no comentário anterior, usa a Bíblia. Então, qual que é o problema de eu citar meu livro se ele está sendo bíblico ao usar a Bíblia? E se eu quisesse vender, Adriano, depois eu te conto qual que é os royalties que eu ganhei nele. Eu não ganho nada. Eu estou fazendo isso porque eu acredito que Deus está usando isso para a glória dele. Por que eu não posso usar meu livro e você pode usar o Daniel Wallace e outros teólogos? Ora, deixa eu usar aquilo que eu mesmo estudei da teologia, além de outros teólogos que eu também uso. E aí você usou várias outras coisas lá, né? Mostre X na sua proposição. E esse mostre era justamente o que eu tinha previsto lá na minha introdução, não sei se você lembra, como um tiro no pé. Justamente porque você exige termos específicos que, na verdade, eu já estou demonstrando, tá aí, ó, Jesus chamado de Todo-Poderoso, mas você não vai demonstrar em nenhum momento na Bíblia dizendo Jesus merece adoração relativa, Jesus é um ser criado, e assim por diante. Portanto, outra coisa, você negou o Pai como Todo-Poderoso quando você tentou negar Colossenses, porque Romanos 11:36 usa as mesmas preposições. Então, Deus em Romanos 11:36, na sua visão, também não é o Deus Todo-Poderoso, já que Colossenses não é falando de Jesus como Todo-Poderoso ali também, usando as mesmas preposições dele, por ele, para ele. E aí, claro, eu vejo também um pouco de falácia retórica, vale perceber isso, né? O nosso debatedor tem feito aí falácia retórica de cantar vitória. Eu espero que vocês percebam onde realmente está ficando a verdade da palavra. Estou apresentando a palavra de Deus. Valeu, Adriano, você tem 1 minuto para a sua segunda pergunta, tá? Desse primeiro bloco, fica à vontade, liga o microfone, vai lá. Então, vimos que lá no Antigo Testamento, o único que é chamado de Deus Todo-Poderoso e se refere a si mesmo como sendo Deus Todo-Poderoso é o Pai.
não Jesus. Diante disso, algumas qualificações que fazem o Pai ser o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, ele não recebe poder de ninguém. Ele é a fonte de tudo e de todos. Você consegue mostrar Jesus tendo esses mesmos atributos? Jesus não recebendo nada de ninguém, porque ele é a fonte de tudo e de todos, porque o Pai é. Então mostra para nós aí dentro da Bíblia que Jesus, ele não recebe nada de ninguém, porque ele é a autoridade suprema, o Deus Todo-Poderoso. Por gentileza. Beleza. Luiz, você tem 5 minutos, ok? Liga o microfone, pode ir. Ok. Como eu havia previsto, né, ele vai usar provavelmente algum daqueles textos que eu já mencionei, inclusive, na minha introdução. Por quê? Por causa da encarnação de Cristo. Sim, exatamente isso. Jesus, a Bíblia mostra ele como Deus Todo-Poderoso, eu já demonstrei isso. Mostra ele como eterno, também já foi demonstrado. E assim, vários outros argumentos. Porém, ele se encarnou. E dentro do contexto da encarnação dele, ele é aquele que se torna o rei Messias. Ele, inclusive, quando tem o texto diz que hoje eu te gerei, né? É uma menção ao Salmo 2. E lá ele é coroado e recebe poder e glória, e a Bíblia vai dizer que ele vai entregar esse reino a Deus Pai, 1 Coríntios 15, e ele será tudo em todos. Eu conheço esses argumentos, Adriano. Não sei se você reparou, talvez você use esse aí, tudo em todos, né? Então, deixa eu te apresentar pelo menos esse argumento aqui, ó. Tudo, espera só um pouquinho. Eu tenho anotado, eu já sabia que ele ia dizer isso, então eu quero ler aqui para vocês, ipsis literis, ó. Se tudo em todos é ser o Todo-Poderoso, 1 Coríntios 15, 28, porque lá que está falando que Jesus vai entregar o reino a Deus e Pai, só que você esquece que a continuação do contexto ali, 1 Coríntios 15, 28, ele é o Deus Todo-Poderoso, certo? Ok, Deus será tudo em todos. Não sei se você leu, Adriano, em coincidência, né, Colossenses de novo, mais uma vez Paulo com a mente focada em Cristo ser Deus. Colossenses 3,11 diz que Cristo é tudo em todos. Opa, então, se tudo em todos significa ser o Todo-Poderoso em Coríntios 15, 28, porque Jesus está entregando o reino a Deus e Pai, Colossenses 3,11 também é. E tudo não é tudo nesse caso? É só você ver o contexto da carta irmã, que é Efésios. E lá em Efésios ele vai falar da plenitude, que eu não tenho tempo para explicar aqui também. Mas o mesmo autor Paulo prova que não é uma coincidência de fraseado. Inclusive, quando ele fala tudo em todos em Coríntios e Colossenses, ele usa os dois termos gregos idênticos, panta e passim. As escrituras não fariam assim de uma mera criatura, gente. Efésios 1:23 também fala disso, seguindo a teologia paulina e usando os termos gregos panta e passim. De todas as formas, nós temos visto isso. E o fato dele entregar o reino a Deus e Pai, ele entrega na condição de Messias. Mas não sei se você reparou, Adriano, que mesmo depois de ele entregar o reino a Deus e Pai, lá em Apocalipse 19, ele ainda é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é uma expressão idiomática do hebraico para dizer que era o maior de todos. Mais uma vez, todo-poderoso, porque é o maior de todos. Rei dos Reis, o maior dos reis. Senhor dos Senhores, o maior dos senhores. Portanto, o que você não entende é justamente a encarnação. Ele entrega o reino a Deus e Pai na sua condição de Messias encarnado, mas na condição de Deus, lá em Apocalipse, depois da glória, reinando com o Pai, ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há coisas que eu também vou enfatizar nas minhas próximas perguntas, mostrando em Apocalipse várias outras evidências disso, de que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vários outros termos que demonstram que o reinado dele permanece o mesmo. Ele entrega no sentido do seu reinado messiânico, mas permanece com ele no seu sentido divino. Isso não tem como negar, e a forma de vocês fugirem disso e tentarem escapar disso é negar uma verdade e ficar com parte dessa verdade. É justamente como outros teólogos e outros debatedores sempre explicam, né? A heresia, muitas vezes, até o diabo faz isso, muitas vezes, não estou chamando aqui ninguém de diabo, por gentileza, né? Mas é um modus operandi do diabo fazer isso, pegar uma verdade da Bíblia e ficar com ela. A Trindade, eu creio nela, justamente, e em Jesus ser Deus, ele ser o Todo-Poderoso e assim por diante, justamente porque eu prefiro ficar com toda a Bíblia. Se a gente olhar um recorte, uma parte, realmente tem textos difíceis. O próprio Pedro falou isso a respeito dos escritos de Paulo. Mas se nós vermos toda a teologia bíblica e aquilo que Deus revela, fica claro e evidente que Jesus
é Deus, plenamente Deus Todo-Poderoso. E temos um único Deus, embora as pessoas sejam distintas. Todos esses três fundamentos, no nosso primeiro debate, eu também já expliquei, eles demonstram o que a Bíblia revela. Eu não preciso chamar de trindade. Alguns ficam com receio, né, por causa dos termos sistemáticos. Mas é o que a Bíblia está revelando. Claro que o meu foco aqui é só mostrar que Jesus é todo-poderoso. E é isso que eu faço. Vamos ler a Bíblia e aceitar essa verdade. E vamos ver a consequência disso dentro da teologia sistemática depois. Vamos ver texto a texto. Se hoje a gente está vendo que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, meu querido, se você está percebendo isso na Escritura, essa é a conclusão. Não tem como fugir dela. Como isso se conecta com o restante da Escritura? Vamos ver. Estou usando a Bíblia o tempo todo, e embora o Adriano sempre fale, né, que eu uso teologia, não sei se vocês repararam, usar teologia é legítimo. O que é errado é usar teologia de forma equivocada. É o que eu tenho visto o Adriano fazer. Ok. Adriano, você tem 5 minutos, fica à vontade. Liga o microfone, pode ir. Olha, eu usando aqui a teologia, ó. Colossenses 2:9. Porque é nele que toda a plenitude da divindade mora corporalmente. Então aqui está dizendo que Jesus ele é 100% divino. E aí se você for no Strong, a palavra corporalmente aqui se refere ao corpo espiritual de Jesus, não ao corpo humano de Jesus Cristo. Mas aí se você voltar a um capítulo, em Colossenses 1, versículo 19, né? Deixa eu ver se é 19. Diz assim, ó. Porque Deus se agradou de fazer morar nele toda a plenitude. Aí eu pergunto para o texto, por que Jesus é plenamente divino? Resposta, porque Deus se agradou de fazer com que Jesus tivesse essa divindade no seu corpo, que ele voltasse a ser um ser divino. Então Jesus só é Deus porque um outro Deus superior a ele quis que ele fosse. Isso aqui não bate no critério de um Deus todo-poderoso. Um Deus todo-poderoso, ele é autossuficiente. Ele não depende de nada nem de ninguém. Na verdade, todos os seres existenciais dependem dele. Os anjos dependem de Jesus Cristo. Os seres humanos dependem exclusivamente de Cristo. Os 24 anciãos dependem exclusivamente de Cristo? Obviamente que não. Não. Todos esses dependem do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele recebe, e ele é o único que recebe, a expressão Adonai, que é soberano Senhor, é o único que recebe El Shaddai. Jesus nunca se é atribuído esse termo a Jesus Cristo. Diretamente, Jesus nunca disse ser o Deus Todo-Poderoso. Diferente do que nós já lemos aqui, Jeová mesmo bate no peito e fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele faz isso repetidas vezes no Antigo Testamento. Mostra Jesus aí, quando ele fala de Mateus a Apocalipse, mostra Jesus dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Só que ele está em forma humana. Não existe isso. Outra coisa, Jesus ele recebeu essa divindade aqui, ele está 100% divino. E aí ele falou que recebeu autoridade no céu. É engraçado que Paulo ele explica essa questão do Jesus receber autoridade, só que ele faz um adendo, né? Ele abre ali um parêntese. Vamos ver se isso aqui se encaixa com um Deus Todo-Poderoso. Diz assim, ó, 1 Coríntios 15, 27 e 28. Pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Já acabou a superioridade de Cristo aqui. Todas as coisas e pessoas vão estar debaixo da autoridade de Cristo porque Deus vai fazer com que isso aconteça, e não porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Aí continua falando. Mas, quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que ele sujeitou todas as coisas. Então, Jesus, no seu ápice do seu poder, que é no final do milênio, Jesus está ali poderoso, não tem nada a ver com a humanidade de Cristo, ele é o Deus ali do milênio. Tem alguém que não está debaixo da autoridade de Cristo. E se tem uma pessoa que não está debaixo da autoridade de Cristo,
Ele não pode ser o Deus Todo-Poderoso, porque esse é justamente aquele que faz com que Cristo seja poderoso ou tenha autoridade. É Jeová que faz com que Jesus possa dominar e reinar sobre todos. Mas não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, em outras palavras, em termos bem simples, o Deus Todo-Poderoso não está debaixo da autoridade de Cristo. Jesus, sim. Jesus, ele foi e sempre será obediente ao Pai. Submisso, inclusive. No versículo 28, isso deixa claro que o próprio Filho também se sujeitará àquele que ele sujeitou todas as coisas. Ou seja, Jesus não pode ser o Deus Todo-Poderoso porque ele é eternamente submisso a um Deus supremo a ele, a um Deus acima, a um Deus mais poderoso a quem ele adora, a quem ele serve, a quem ele obedece, a quem ele imita. Então, eu não sei onde que você consegue ver Jesus sendo Deus Todo-Poderoso, porque nos olhos de Paulo e na crença de Paulo, Jesus é o segundo lá no céu, não é o primeiro em autoridade. Valeu. Pessoal, mandem perguntas para os dois debatedores, beleza? Agora é a vez do Luiz fazer a segunda pergunta aqui do primeiro bloco. Depois, só pescarei algumas perguntas de forma rápida, que nosso debate vai ser curto hoje. Já vamos para o terceiro e último bloco. Então, Luiz, fica à vontade, você tem 1 minuto, ok? Vai lá. Ok, Adriano, Apocalipse, vamos lá para Apocalipse 1. Eu já prevejo que você vai tentar separar os termos, né? Como Apocalipse 1, 20, 1, 22, que fala o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, né? Mas não sei se você reparou que Apocalipse faz o tempo todo uma sobreposição intencional de termos divinos no Apocalipse. Já reparou isso? Na revelação progressiva, inclusive, é de se esperar que no Apocalipse nós vejamos uma das maiores revelações. Então vamos lá, o que a gente vê em Apocalipse? Como a Bíblia, Adriano, essa é a pergunta, pode se referir a Jesus das seguintes formas se ele não é o Deus Todo-Poderoso? Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sei que você não crê que isso aqui se refere a ele, né? Mas Alfa e Ômega está lá em Apocalipse 1:11, dependendo da tradução que você ver. Por exemplo, a velha cóptica vai trazer isso, embora outros textos que eu não vejo nenhum problema de não trazer, qual pode Sinaítico que o Alexandre não traz. Alfa e Ômega, princípio e fim, está em Apocalipse 22:13, e era e há de vir, está em consonância com Hebreus 13:8, ontem, hoje, eternamente, e João 4:25, há de vir. E aí? A pergunta... Apocalipse 1:8. Beleza. Você compreendeu, Adriano, a pergunta? Sim. Então, beleza. 5 minutos, tá bom? Vai lá. Termos aqui supostamente aplicados a Jesus faz ele ser o Deus Todo-Poderoso. Primeira coisa, Apocalipse capítulo 1 fala que Jesus não é onisciente, porque essa revelação que Cristo transmite para o anjo e o anjo para João, e João para as 7 igrejas, foi dada por Deus. Então, tudo que nós lemos aqui, da primeira letra de Apocalipse até a última, foi uma história que Jeová revelou, contou aquilo que Jesus não sabia para Jesus. Acabou a onisciência do Deus Todo-Poderoso, que inclusive é um atributo de um Deus poderoso. É saber atos do futuro, ter muito bem delineado, delimitado o que vai acontecer no futuro. Jesus não sabia. Até Jeová chamar, vem aqui, filho, deixa eu te contar o que vai acontecer em breve, ó. Aí Jeová começa a contar. Aí Jesus pega as informações e passa para o anjo. E o anjo pega e revela para João. E João pega e conta para as igrejas, escrevendo isso aqui. Então já deixa claro aqui, ó, que Jesus não é onisciente. Se ele não é onisciente, e aqui nós estamos falando do Jesus Deus. Não é do Jesus humano, não. É do Jesus Deus ressuscitado lá no céu. Aí, olha que interessante aqui. Vamos ver quem que é esse versículo 8 aqui, se é Jesus? No versículo 4, você lê assim, ó. João às 7 congregações que estão na província da Ásia, que vocês tenham benignidade merecida e paz da parte daquele que é, que era e que vem. Então, esse aqui é uma expressão idiomática. É um título dado para um personagem. Esse personagem aqui, no versículo 4, não é o mesmo no versículo 5. Porque no versículo 5 é Jesus, da parte de Jesus Cristo. Como que João qualifica Jesus? Testemunha fiel, primogênito entre os mortos, governante dos reis da terra. E aí ele prossegue até o versículo 7.
Então, aqui está bem claro que existe uma pessoa no versículo 4 e outra no versículo 5. No versículo 4 é aquele que é, que era e que vem. É a mesma expressão que aparece no versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Quem que é o Todo-Poderoso aqui? É aquele que é, que era e que vem. Esse título é dado para Jesus aqui no versículo 5? É dado para Deus, no versículo 4. Deus, o Pai de Jesus, é aquele que é, que era e que vem. E o vem aqui não tem absolutamente nada a ver com volta de Jesus. Nada a ver. É um título para mostrar que Jeová é o começo, meio e fim. Presente, passado e futuro. Nada mais do que isso. Então, aqui já ficou bem claro quem é esse Todo-Poderoso no versículo 8. É aquele que é, que era e que vem, que é mencionado no versículo 4, e não aquele que é mencionado no versículo 8. É como se eu dissesse, olha, boa noite a todos, em nome do Adriano, o debatedor Testemunho de Jeová, e da parte do Luiz, adventista da promessa, e da parte do dono do canal, Jadson. É o que João escreve aqui, citando Jeová, que é o Pai, no versículo 4, em oposição a Jesus, no versículo 5. E aí o mesmo termo é aplicado para o Pai, né, no versículo 8. Inclusive, só para abrir um parênteses aqui, a Assembleia de Deus, a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, no seu comentário bíblico, e muitos outros eruditos afirmam que aqui é o Pai, não se refere a Jesus Cristo. Então, quem que é o Deus Todo-Poderoso no versículo 8? Unicamente e exclusivamente o Pai. No versículo 11, não tem a palavra alfa e ômega, é uma adulteração completamente grotesca da Bíblia que traz o alfa e o ômega, então não vamos nem debater sobre isso. E todas as vezes que nós lermos na Bíblia a expressão alfa e o ômega, ela se refere não a Jesus, não ao Deus Todo-Poderoso Jesus, mas sim ao Deus Todo-Poderoso Jeová, conforme já foi demonstrado aqui nos primeiros 8 versículos da Bíblia. Outra coisa, o versículo 7 não tem absolutamente nenhuma relação com o versículo 8. Pelo menos por 2 razões. No versículo 7 é uma continuação do versículo 5, que vai no versículo 6 e vai no versículo 7. No final do versículo 7 tem o sim, amém. Amém é uma palavra que você conclui uma sentença e encerra o assunto. E no versículo 8, é o segundo ponto, tem um aspas. Ou seja, uma outra fala, um abre aspas e fecha aspas. É uma outra fala que está fora do contexto do versículo 7. É alguém que está falando. E esse alguém é aquele que é, que era e que vem, que é Deus mencionado no versículo 4. E não Jesus, como ele é mencionado no versículo 5. Beleza, Adriano. Luiz, você tem 5 minutos, ok? Liga o microfone, pode ir, fica à vontade. Vou precisar dos slides, tá, Jadson? Pode subir aí? Sim. Pode começar? Vai lá. Sim. Ok, então vamos lá, Adriano. Eu vou espremer Apocalipse até a próxima pergunta, mas assim, Adriano não respondeu sobre a velha cóptica do versículo 11, não respondeu sobre Hebreus 13:8, mostrando justamente se Jesus que era, é e há de vir, ontem, hoje, eternamente, nem sobre João 4:25, aquele que virá. Adriano, pelo contrário, falou tanto sobre teologia, mas acabou citando a Assembleia de Deus e outros eruditos como se eles fossem infalíveis. Eu estou usando a Bíblia, então quem que de fato está usando mais a Bíblia, né? Apocalipse 1:1, ele falou lá depois também, né, que Jesus ainda é o Deus homem no céu. Só respondendo rapidamente, eu já disse isso em outros debates, é função, papel. Leia Efésios 2, você vai ver a Trindade operando na salvação também, Adriano. Sobre a plenitude, eu quero ter tempo para falar depois, se der tempo. Tem muita coisa para ser dita. 1 Coríntios 15, 28 a 27, sujeitou todas as coisas, é um espantalho, porque ali é uma submissão funcional em papéis de economia. Já respondi, você pode ler isso no meu livro em detalhes. E Hebreus 1:3 fala assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então todos vivemos por Jesus, somos sustentados pela palavra do seu poder. Agora vamos lá especificamente para o Apocalipse. Olha só o contexto, Adriano. Você tentou usar o marcador, mas no versículo 7 de Apocalipse, para mostrar que o 8 tem uma referência aí a Jesus, embora, como eu falei, Apocalipse tem essa tendência em mostrar em vários momentos uma sobreposição entre Deus e Cristo e os seus atributos. O versículo 7 tem o eis, que é um outro marcador, que é o início também de uma outra parte da perícope. Agora vamos ver outros elementos do texto. A ele poder em Apocalipse 1:6 refere-se ao Pai. Mas em Apocalipse 5:13 é o poder tanto do Pai como do Cordeiro. Por que seriam poderes diferentes?
é o Deus Todo-Poderoso. Isso consubstancia o versículo 8. Que vive para todo sempre, você vai ver séculos dos séculos, lá em Apocalipse 1:18. Opa, reforçando a tese de 1:8. Outra sobreoposição vai acontecer em Apocalipse 4:9, onde quem vive pelos séculos dos séculos é o Pai. Seria uma blasfêmia dizer que Jesus vive pelos séculos dos séculos e depois dizer que o Pai vive pelos séculos dos séculos. Deus daria uma honra assim a tal criatura, né? E isso é usado para Deus, tá? Em Daniel 4:34. Nem vou comentar Apocalipse 1:7, que eu precisaria de mais tempo. Apocalipse 3:1 e 5:6, os 7 Espíritos de Deus, você vai comparar e vai ver que também são do Cordeiro. Os versículos 7 e 9 falam de Cristo, né? Verdade. Então, o versículo 8, Adriano, não sei se você reparou, tá cercado de Cristo. Então, o mais natural é que o versículo 8 ainda seja sobre Cristo, porque o sujeito dos versículos que o cercam ainda é Cristo. E depois também, versículo 10 é o dia do Senhor Jesus. E olha que interessante, o dia do Senhor Jesus, mesmo na tradução do Novo Mundo, está Senhor, não restaurou Jeová, porque reconhece que é o Senhor Jesus, né? Você pode me corrigir aí se discordar. Quem fala em Apocalipse 1:11 tem voz de trombeta, de novo é Jesus. Não sei se você reparou, Adriano, mas tudo aí está falando de Jesus. Agora vem a coisa formidável. Versículo 4 ao 6 é um triságio. Você sabe o que é um triságio? É uma menção à Trindade. Repare com detalhes lá, que vai falar da parte de Deus, da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus. E as 3 vezes em que aparece, o termo grego é apo, para os 3, Pai, Espírito e Jesus. No versículo 5 ao 6 também Jesus. Há um triságio. A Trindade já apareceu no início de Apocalipse, gente. Tá lá. E depois que ele termina o triságio no versículo 6, por isso fica muito claro o fechamento do argumento, ele começa um outro período no versículo 7 com eis para falar de Jesus na continuidade, de modo que o versículo 8, embora sejam atributos também do Pai, e aparece em vários momentos, o que é o que era de vir, também aparece para o Pai, e o Todo-Poderoso aparece para o Pai, aparece também para Jesus, assim como vários outros atributos de Deus ao longo do Apocalipse. A interpretação mais clara, a inferência mais óbvia é que o versículo 8 está falando de Jesus. Essa é uma das atualizações que eu quero colocar, inclusive, na minha segunda edição do meu livro, porque eu aprofundei muito esses argumentos aí. E está claro, então, que há um triságio no capítulo 1, versículo 4 ao 6, e o próximo trecho foca a pessoa de Jesus, como eu já demonstrei também lá atrás, mostrando que tudo que está no versículo 1 a 8 fala de Jesus. Só Todo-Poderoso que não é de Jesus? Por quê? Parece que está querendo negar o que a Bíblia está dizendo a esse respeito. Mas não, a gente termina, então, dizendo o quê? Qual que é a conclusão? É clara. Apocalipse 4:8, Todo-Poderoso é o Pai. Apocalipse 1:8, Todo-Poderoso é Jesus, com atributos já citados do Pai. Ponto final, mais uma vez, mostramos, assim como eu já mostrei no Antigo Testamento, que Jesus é sim o Todo-Poderoso. Eu vou continuar esse argumento na próxima pergunta. Beleza, está muito bom o debate, parabéns aos debatedores. Vamos dar uma atenção rapidamente para o público, eu selecionei poucas perguntas aqui, vocês terão 2 minutos no máximo para responder cada uma delas. Quem vai começar respondendo vai ser o Adriano, beleza? Vamos lá, Adriano, colocar a primeira pergunta para você, 2 minutos, espera aí, achei. A primeira pergunta é o seguinte, Adriano: a paz de Cristo, Jesus a todos. Pergunta ao Adriano: explique João 14, do 7 ao 9, o que Jesus quer nos revelar. Aquela passagem lá que Jesus fala, né? Quem vê a mim vê o Pai. Felipe indaga ele, pedindo para mostrar o Pai. Pode botar o tempo aí. Tá, pode ir. Primeira coisa, Felipe queria ver o Pai. Só que esse ver ali não é ver com os olhos. É exatamente entender melhor o Pai. E aí Jesus cita a si mesmo como alguém que, uma vez que ele é enviado do Pai, ele é a imagem de Deus, a representação exata do Pai, Deus invisível, então era conhecer a Jesus, e isso implicaria em também eles entenderem muita coisa sobre Jeová. Tanto é que o apóstolo João, ciente disso, escreveu aqui em João capítulo 1, versículo 18, exatamente assim, ó. E um homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Então, Jeová
ou melhor, Jesus Cristo, ele é a pessoa que trouxe mais esclarecimento a respeito do Deus de Filipe. Filipe era judeu, assim como todos os outros apóstolos ali e discípulos eram judeus até então. E aí eles adoravam ao Pai. Filipe queria saber mais sobre o Pai. E aí Jesus diz: olha, eu já estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda querem entender mais sobre o Pai? É tipo, olhem para mim que vocês vão saber como que o Pai pensa, age, se comporta, fala, o que que Deus quer. Eu estou revelando o Pai por meio daquilo que eu ensino, porque o que eu ensino não é meu, por meio daquilo que eu faço, porque o que eu faço não é de minha própria iniciativa, é o Pai que mandou, e por meio daquilo que eu digo, aquilo que eu ensino, o Pai que disse que me ensinou e eu transmito para vocês. Então, entendendo o que eu faço e o que eu digo, vocês vão entender claramente mais coisas a respeito do Deus de vocês. É mais ou menos isso que Cristo quer deixar claro, e isso não prova a Trindade, e vai muito mais para o lado do unicismo do que da Trindade. Mas o contexto correto é esse. É Jesus revelando por meio dos seus ensinos e ações quem é, melhor ainda, o Deus e Pai daqueles cristãos. Valeu, Adriano. Agora responder aí o Javan, viu, Luiz? 2 minutos você vai ter. Professor, como você vê a frase de Jesus, no caso? Quando ele diz assim, Deus meu, por que me abandonaste? Se o Cristo era Deus, como ele se abandona? Satã levaria Deus para ser tentado? Como se explica isso, sendo ele Deus? Beleza? 2 minutos, Luiz, fica à vontade. Ok, tem duas perguntas implícitas aí na fala dele. Vamos lá. Primeiro que Deus meu, não é se o Cristo é Deus, é se o Cristo era Deus homem, é isso que nós defendemos. Então é espantalho. Como ele se abandona? Segunda parte. É mais um espantalho porque a Trindade não defende o unicismo. Está confundindo, Javan, com o unicismo. O unicismo vai dizer que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, assim como outras heresias que aconteceram na história da igreja, como o patripassionismo e assim por diante. Nós defendemos que são pessoas distintas. Então, sim, Cristo pode orar ao Pai. E ele sim pode chamar Deus de meu Deus, assim como eu já debati com o Adriano no primeiro debate, se eu não me engano, falando justamente, se ele é o Deus homem, ele é um homem 100%, então ele pode se referir a Deus como o Deus dele. E isso acontece até mesmo depois de Apocalipse, como lá em Apocalipse 1:1, que o Adriano tinha mencionado antes, né? A Deus deu a revelação a Jesus Cristo, por quê? Porque ele é o Deus homem e existe uma função na Trindade. A gente já explicou isso também. Existem papéis e funções, isso acontece até dentro da família. Por exemplo, a mulher se submete ao pai, os filhos se submetem aos pais também, e isso não é uma diferença ontológica, são só funções. A submissão, essencialmente, não é uma inferioridade ontológica. Satã levaria Deus para ser tentado? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e por ninguém pode ser tentado. Mas o Deus encarnado na condição de homem, é nessa condição que ele é tentado, e claro que o sentido ali não é que ele teve tendências pecaminosas, porque ele não nasceu da carne pecaminosa, nem quem refuta a divindade de Cristo, né? Muitos, né, pelo menos, não vão concordar que Jesus nasceu com a tendência da carne pecaminosa, embora algumas igrejas sim, como a Sétimo Dia, né? Eu sou da Adventista da Promessa, nós não cremos nisso. Então é assim que a gente explica ele sendo Deus. Ok, Luiz, agora a pergunta é para o Adriano. Se quiser responder, Adriano, pode perguntar ao Testemunha de Jeová se Jesus é o Apólio de Apolion, de Apocalipse 9, versículo 11. 2 minutos, Adriano, fica à vontade. Sim, porque o texto mostra que esse anjo ele recebeu a chave do abismo, e aí Jesus Cristo ele recebe vários nomes, e um dele é Abaddon e Apolion, que significa destruidor, e o outro destruição. Então, quando Jesus Cristo vier trazer, executar o julgamento dado por Jeová para a humanidade, ele vem como destruidor, ou aquele que causa destruição. E aí ele é aplicado a esses dois nomes, e ele é o anjo do abismo. Então, tão verdade é que lá em Apocalipse capítulo 20, esse anjo que tem a chave do abismo, ele usa sua autoridade para prender Satanás no abismo durante 1000 anos. Certamente isso não é ato de um anjo comum, é de um anjo que tem grande autoridade. Inclusive, Apocalipse capítulo 18, mais uma vez fala sobre Jesus sendo um anjo que tinha uma grande autoridade e glória. Será que no céu tem algum outro anjo que tenha grande autoridade, que não seja Jesus? Obviamente,
Jesus sendo representado aqui na Bíblia como um anjo ou mensageiro de Deus, e isso não diminui a posição que ele tem, muito pelo contrário, é mais uma das várias funções que Cristo exerce para agradar ao Pai dele, que é a função de mensageiro. Então, ele sendo esse anjo do abismo, que tem a chave do abismo, que é o local onde Satanás é preso, ele pega essa chave, simbolicamente falando, e aprisiona Satanás durante 1000 anos. Então, ele sim é o anjo do abismo, o anjo que vai prender Satanás no abismo. Valeu, Adriano. Agora a pergunta para o Luiz. O Antônio, ele respondeu assim: o Deus Todo-Poderoso, no caso, né, que você está defendendo, Luiz, Jesus, poderia receber poder de outro? Aí ele citou Mateus 28:18, onde Jesus fala lá na grande comissão: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aquela parte, né, foi-me dada. Aí eles dizem assim: se foi dado, então não tinha. Responde aí 2 minutos, fica à vontade. Ok, eu posso pontuar alguma coisa da pergunta que foi feita para o Adriano também ou não? É bom não, senão ele vai querer responder, então deixa ele. Tá bom? Não, eu tinha muita vontade, mas tá. Mateus 28:18, Antônio, mais uma vez, está falando de Jesus sendo glorificado, recebendo, né, honra, poder e glória nesse contexto. Por quê? Porque ele ressuscitou. Isso está em total consonância com Hebreus 1:5b, que é um texto, inclusive, que eu uso para refutar a tese da geração eterna do Filho, que é uma discussão desde o Credo de Nicéia até Calcedônia e outros, né? Isso aí, eu até comentei lá no canal do Lucas Banzoli, né, numa live que eu fiz com ele. Eu discordo de outros teólogos que Jesus é filho desde a eternidade. Mas essa ideia de gerei, ele gerou como filho, tem justamente a ver com a revelação dele no papel salvífico, embora ele possa ser chamado de filho antes da encarnação, mas mostrando o papel da encarnação. E o Hebreus 1:5 é uma grande referência a isso, que explica isso aí que você está perguntando, e comprova vários outros textos. Olha só, ali em Hebreus 1:5, por que ele é citado como filho hoje te gerei? Ele foi gerado do contexto do Salmo 2, que é justamente a coroação. E por que ele foi coroado? Porque ele morreu e ressuscitou, cumpriu a obra. Por que ele foi coroado? Porque ele morreu e ressuscitou, cumpriu a obra. Opa, acho que eu tive um retorno aqui. Ô, Jadson, acho que eu parei de falar que... Eu parei de falar que... É o microfone do Adriano. Tá tendo retorno. Pode ir. Normalizou agora? Quanto tempo eu tenho? Tem 30 segundos. Tá, ó, o Salmo 102 parece fazer menção ao dia em que o rei era coroado. E então, Hebreus fazendo essa cotação, era justamente isso. Os reis eram tidos como os filhos dos deuses. Aqui em Atos, e também em Atos 13:33, Hebreus 5:5, parece ser uma referência à ressurreição. E é por meio dela que Jesus é declarado Filho de Deus, como Romanos 1:4 fala. Você pode também ver Apocalipse 13:8b e João 5:26, essas mesmas linhas teológicas, tá bom? Eu explico melhor a fundo num debate à parte. Valeu. Agora a pergunta para o Adriano, deixa eu achar aqui. Na verdade, vai ser pergunta para os dois, tá bom? Aí depois eu vou para o superchat e nós entramos no terceiro e último bloco. Primeiro, quem vai responder o Raimundo vai ser o Adriano, vai ter 2 minutos. E a pergunta dele é o seguinte, com base em Colossenses 1:19. Não é o mesmo sentido que no capítulo 2, verso 9, e no versículo 19, é porque Jesus está acima de todas as coisas. 2:9. É que toda a plenitude da divindade e do ser do Pai está no Filho, concordam? E aí, vocês concordam? Primeiro, Adriano, você concorda com essa interpretação do Raimundo? Não. E eu não vejo necessidade de interpretar o texto. Paulo está explicando de forma muito simples. Nós conhecemos a Cristo na carne, ou seja, sendo um ser humano. Agora nós não conhecemos mais ele assim. Deus o ressuscitou, o vivificou em espírito. Então é muito fácil. Paulo deixa muito desenhado. As explicações dele são bem convincentes, era o que era convincente lá na época dele, mas infelizmente não consegue convencer o trinitário porque ele acha que ele precisa obrigatoriamente colocar a interpretação dele. Quem foi que disse que vocês têm que interpretar a Bíblia? Quem foi? Quem foi que ensinou vocês a dizer que qualquer palavra vocês têm que interpretar? Cara, só respeita o que está no texto.
Paulo está dizendo claramente, está botando uma carta para ensinar os cristãos lá. Gente, Jesus não é mais um ser humano, ele é 100% divino. Deus, nosso Deus, quis que Jesus se tornasse novamente um ser divino. E quando fala que, porque ele é do ser do Pai, isso não tem nada a ver. Paulo não escreveu isso. Isso é a interpretação de vocês para tentar deturpar o que Paulo escreveu. Gente, faça o seguinte, ó. Assim como você olha para uma placa no trânsito que diz pare e você para, faça a mesma coisa com a Bíblia. Se você ler um texto aqui que Cristo, ele é o princípio da criação de Deus, que ele só tem divindade porque o Pai disse que era para ele ter e fez com que ele tivesse, respeita o texto e pronto, não coloca a tua interpretação não, porque aí você vai manchar o que é limpo. A interpretação da Bíblia é muito clara. Paulo disse, inclusive, quando ele, é porque ele está acima de todos. Paulo diz, sim, ele está acima de todos, menos do Pai. Por quê? Porque o Pai é o Deus Todo-Poderoso. É só respeitar o que está escrito no texto e não querer colocar a interpretação pessoal em todos os versículos. Ok, Luiz, 2 minutos, pode ir. Ok, Raimundo, concordo com você e vou além. Embora nem sempre plenitude vai se referir ali a Deus, também tem menções à igreja, Colossenses é uma carta irmã de Efésios, assim como 1 de Pedro é uma irmã ali de Judas, né? E aí vamos ampliar essa discussão, olha só. Efésios 3,19 fala da plenitude de Deus e aplica-se a Cristo em Efésios 4,13, do grego pleroma tuteu. Disso infere-se, então, o Hendricks vai falar sobre isso, que o ideal último é identificar-se mais e mais com Deus. Na mesma carta, Paulo fala da plenitude de Cristo, pleromas tu Christo, Efésios 4,13. Só aí já derruba por terra qualquer questão de tentar negar a divindade. A expressão é usada para o Filho e para o Pai identicamente. Soaria blasfemo se Jesus não fosse Deus. E o contexto? Leia Efésios 1:21. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. E ele não é o Todo-Poderoso? Olha o que acabou de ser dito em Efésios. Efésios 2:9, vamos lá. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa afirmação ela ganha mais importância quando a gente conhece o contexto do gnosticismo. Lá no contexto do gnosticismo, você tinha os aéons e também o conceito do demiurgo. O que Paulo está falando, resumindo aqui, é que Jesus não é uma emanação, um éon de Deus, nem um demiurgo, ele é o pleroma. E esse conceito tem que estudar a filosofia grega. Ele está tomando uma emprestada a ideia da soma dos aéons. Paulo está tentando deixar o mais claro possível que ele é plenamente Deus, por consequência todo-poderoso. Ele não está dizendo que Jesus simplesmente manifesta Deus. Nós não devemos traduzir como uma qualidade divina, nem confundir com a plenitude da divindade do versículo 9 com a plenitude indefinida de 1:19, pelo decreto do Pai. Nem com a plenitude indefinida que habita nos crentes de Colossenses 2:10. O termo usado no versículo 9 é theotes e não theostes no grego. O que isso quer dizer? Basicamente está indicando que a palavra que nós temos aqui é diferente do termo mais fraco usado em Romanos 1:20, e o termo que Paulo usa, assim, então, refere-se à própria essência da divindade, tá? Conforme a gente vê ali, não uma mera qualidade ou atributo. Valeu, Luiz. Agora eu só vou ler o superchat, beleza? Mandar um abraço aí para o Gessé Godinho, ele sempre está contribuindo com o canal, mandou 5. Muito obrigado, viu, Gessé? Disse assim, parabéns aos debatedores e ao canal. Ou seja, ele elogiou nós três. E ele disse assim, né? Jesus é Deus, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Eles irão discutir ainda isso, hein, Gessé? Mas valeu aí pelo superchat. Aí também o Fábio, ele disse assim, parabéns, Jades, pelo excelente canal e trabalho para o reino do Senhor. Gostaria de saber se você conhece ou pensa em trazer o apologeta Dr. Tarso Licurgo no canal. Parabéns pelos excelentes debates. Valeu, viu, Fábio? Obrigado aí pelos 10, pela contribuição aí pelo superchat. O Dr. Tarso ele já participou de uma live aqui, inclusive está salvo a entrevista que eu fiz com ele e a conversa sobre o argumento cosmológico evidenciando a existência de Deus está para membros do canal. Então, quem quiser se tornar membros é apenas R$3. Você vai ter acesso aí a vários vídeos que são exclusivos para membros. Já apareceu por aqui no canal o Dr. Marcos Erbini, já participou algumas vezes. Dr. João Paulo é um amigo também que tem contribuído. Já tivemos também entrevistas internacionais. Então, para a glória de Deus, nós estamos aí buscando fazer um serviço aí em favor do criacionismo, que eu penso que tanto o Adriano e o Luiz concordam, que nós devemos sim
combater essa visão evolucionista que tem se levantado na nossa era. Então, valeu aí, viu, Fábio? Deus abençoe sua vida. Vamos agora para o terceiro bloco do debate. Adriano, 1 minuto. Fica à vontade. Vai lá. Vai lá. Nós vamos nos ater aqui no livro de Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 4 e o capítulo 5, narram ocasiões, em especial no capítulo 5, em que Jesus, no versículo 7, ele se aproxima daquele que está sentado no trono, pega a mão da mão dele, o rolo, né, da mão daquele que está sentado no trono, e aí nós chegamos ali. Eu gostaria que dentro dessa cena, onde Jesus está em pé e Deus está sentado no trono, que você provasse que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Nessa cena. Apocalipse capítulo 5, você pode ler todo o capítulo inteiro e provar aí que Jesus é aquele que está sentado no trono, que é chamado de Deus Todo-Poderoso. Beleza, 5 minutos, viu, Adriano? Luiz, fica à vontade. Ok, depois de tudo que eu já provei, né, vamos provar mais um pouco. Primeiro, versículo 5, e disse-me um dos anciãos, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Em que outro lugar, o Adriano, acontece essa menção a leão? No Antigo Testamento fala, rugirá o Senhor. Quem que é o Senhor lá? É Jeová. Então, calma aí, Amós 1:2, o Senhor rugirá de Sião. Apocalipse 5:5, Jesus é leão da tribo de Judá. Se o Senhor ruge, tem a ver com poder, porque o leão é forte, então ele é o todo-poderoso. Assim, Jesus também é o leão todo-poderoso. Vamos continuar, teria muitas coisas. Ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus. Quem pode ter os espíritos de Deus, senão o próprio Filho unigênito, plenamente Deus? Então, ter os espíritos de Deus é ter a plenitude do poder de Deus, concorda? Embora o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem poder, a gente já debateu sobre isso. Mas aqui está claro que o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, assim como eu demonstrei também no nosso último debate. Mais uma vez, todo-poderoso, atua plenamente no poder do Espírito Santo. E, vamos lá, teria muitas coisas para eu dizer aqui. Quando eles chegam para cantar esse cântico, ele fala assim, para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Olha só, compare reis e sacerdotes em Apocalipse 1:6 com Apocalipse 26 e você vai ver que os reis e sacerdotes são também de Cristo. Não é só do Pai, é de Cristo. E aí chega aquele grande louvor. Olha só quantas coincidências, é tudo sobrepondo. O que é de Deus é de Cristo também. Mas nele não é o Todo-Poderoso, né? Vamos ver. Para o nosso Deus, aí vem o 12. Com grande voz dizia, digno é o cordeiro de for morto de receber o poder. E aí quando eles juntam o louvor lá no 13, ao que está sentado no trono e ao cordeiro sejam dadas honras, glória, poder, poder de novo. O Pai e o Filho são dignos de receber poder porque todos eles são cheios de glória, cheios de graça, cheios de poder, é o Todo-Poderoso. E o versículo 4, quando fala que prostraram-se e adoraram, algumas traduções, algumas leituras vão trazer vive para todo sempre. Eu sei que isso é discutível. Mas uma coisa é fato, Jesus não se une à adoração. Olha que coisa estranha está acontecendo aqui. Se Jesus não é o Todo-Poderoso, ele teria que se dobrar e adorar o Pai também. Isso não acontece, nem aqui, nem no capítulo 7. Eu sei que você conhece o capítulo 7 também, né, Adriano? Em nenhum momento em Apocalipse, me mostra na Bíblia, embora eu sei que Jesus adora o Pai, a gente vê lá em João 4 e outros lugares, mas em Apocalipse, naquela revelação progressiva, mostrando Jesus na sua glória, quando ele está na glória, cara, que momento maravilhoso para uma criatura, se ele é Jesus, é criatura, uma criatura adorar a Deus, né? Que outro momento senão esse? Ouvir toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, o que estão no mar, e todas as coisas que nele há a dizer. Ao que está sentado no trono e ao cordeiro, o cordeiro não está daquele lado, não está do lado de lá, está do lado de cá. Jesus não se une à adoração, porque ele é o objeto da adoração junto com o Pai, porque Jesus é plenamente Deus e merece graça e honra. Aí a gente poderia entrar numa outra discussão. Jesus é adorado? Não vou nem entrar nisso, né? Hebreus 1, do 1 até o versículo 12, deixa claro toda a divindade dele e como ele é adorado, ali no versículo 6 também, referindo-se ao Antigo Testamento. Mas o que eu quero deixar claro é, Jesus não adora o Pai, porque ele é o Todo-Poderoso, que junto com o Pai está sendo aqui falado.
sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder. E o fato de deixar aqui os 4 anciões e postários se adoraram, eu sei que você já argumentou em outros momentos que é como se Jesus não tivesse sendo adorado, só que no 14 é adoração. Engraçado, né? Ele louvar dizendo graça, honra, glória, poder não é adoração. Aí só no 14 é adoração. Isso aqui, para mim, fica claro que ele está deixando de uma maneira que ele se revela, deixando indiscutivelmente, mas de uma maneira abscôndita. Olha só, a quem eles adoraram. Todo o contexto deixou claro quem eles adoraram. Valeu, Adriano. Agora 5 minutos, tá bom, Adriano? Liga o microfone aí. Vai lá. Daniel capítulo 2, versículo 38. Daniel revelando o sonho para Nabucodonosor, ele falou assim, ó: este é o sonho e agora nós diremos ao rei a sua interpretação. O Senhor, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a glória. Deus dando glória, poder, reino e força para um pagão chamado Nabucodonosor. E aí? É adoração também? Você tem que dizer que não, né? Então, o fato de Jesus Cristo receber glória, poder, força, honra, não é adoração. Assim como para Nabucodonosor também não é. Mas no contexto de Apocalipse capítulo 4, vê o versículo 10 aí, ó. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono, adoram aquele que vive para todo sempre e lança suas coroas diante do trono, dizendo: digno é Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Então, os 24 anciãos aqui estão adorando o Cordeiro? Não. Eles estão adorando apenas aquele que está sentado no trono. Aquele, não aqueles, no plural. Aquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono é Jesus? Capítulo 5. Ali diz, ó, imediatamente ele se aproximou e pegou o rolo da mão daquele que está sentado no trono. Então, Jesus se aproxima, estende a mão e pega o rolo da mão daquele que está sentado no trono. Obviamente, Jesus não está sentado no trono. Ele está em pé. Certo? Então, em Jesus em pé, Deus sentado no trono. E aí, chegamos ali no versículo, capítulo 7, que é Deus, né? Deus sendo adorado em Apocalipse 4:10, o Cordeiro não. Quem está sentado no trono é Deus, não é o Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículo 11, diz assim, ó: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes, e eles quem? Todos os anjos. Jesus é anjo? É. Então, Jesus e os demais anjos se prostraram com o rosto no chão, diante do trono, e adoraram a Deus. Não a Deus é o Cordeiro, a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, o agradecimento, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Quem é que é adorado por todos os anjos aqui? E quem que é o Deus dos anjos? É aquele que está sentado no trono, não é aquele que está em pé, que é o Cordeiro. E lá em Apocalipse capítulo 11, vamos ver aqui se o Cordeiro é adorado por ele ser o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 11:16. Os 24 anciãos que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto no chão e adoraram a Deus. Não tem um Cordeiro aqui, dizendo: agradecemos a ti, não a vocês, a ti, Jeová, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então, nós vimos aqui no contexto de Apocalipse, e eu poderia continuar mostrando textos, onde o Cordeiro ele não é adorado por ninguém na terra, e nem no céu. E quem que é adorado? É unicamente aquele que está sentado no trono, que obviamente não é o Cordeiro, é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo, é Jeová que está sendo adorado aqui plenamente. Tanto pelos 24 anciãos, por todos os anjos, o que inclui obviamente Jesus, todos eles dão adoração a Jeová, a Deus. Inclusive no versículo 11, 16 é o que mata esse debate. Eles dizem que aquele que está sentado no trono
que não é o Cordeiro, é Jeová, o Todo-Poderoso. Então, quem que recebe adoração lá no céu? É Jesus? Não, é o Deus Todo-Poderoso. Quem que é o Deus Todo-Poderoso? Quem está sentado no trono. Quem está sentado no trono é Jesus? Não. É somente Deus, aquele que é, que era e que vem, citado em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Aquele que é, que era e que vem, o Deus Todo-Poderoso. Então, você tem que fazer muito malabarismo teológico e argumentativo para tentar provar que Cristo ele é adorado juntamente com Deus. Porque dentro da Bíblia, a gente não encontra esse tipo de adoração, não, ao Cordeiro. Ok, Adriano, muito obrigado aí pela resposta. Luiz, vai ser a sua última pergunta, beleza? Agora vai ser a última pergunta. O Adriano tem compromisso 8h30, beleza? Nós vamos tentar encerrar antes do horário dele, para que ele possa, assim, né, chegar no horário a tempo do compromisso dele. Agradeço aí o Fábio, que se tornou membro do canal. Você tem 1 minuto para fazer sua pergunta, tá, Luiz? Fica à vontade. Vai lá. Gerson, pode subir aí o slide? Sim. Beleza. Segundo, eu passo aqui. Pode segurar. Eu vou só perguntar mesmo, depois eu subo o slide aqui. Vamos só na fala. Ô Adriano, já colocamos várias provas de que Jesus é o Todo-Poderoso. Lá em Gênesis 17, 18, ele já falou que é o Todo-Poderoso. Cristo é tudo em todos, Deus é tudo em todos. Você tem que negar que Deus, Pai, é tudo em todos, ser Todo-Poderoso. Então você tem que negar que o próprio Pai é Todo-Poderoso nesses outros termos correspondentes, como eu já defendi lá na minha introdução. Você teria que negar também que ele tem todo o poder, assim, ao poder que é dado ali em Jesus e o Pai em Apocalipse, como a gente já falou também, sendo que está claro ali em Apocalipse que ele é adorado. E tantas outras provas aqui que eu dei. A pergunta é, vamos espremer mais Apocalipse 22. Você falou que 1:8 não é Jesus. E 22:13, quem que é? Apocalipse 22, versículo 13. Eu sei que você conhece, eu quero ver o quanto você conhece. 22, Apocalipse 22, versículo 13. Beleza, Luiz. Vou tirar aqui o seu material. Adriano, você tem 5 minutos. Tá bom? Vamos lá. Em todo o contexto de Apocalipse 22, geralmente a pessoa que tenta defender Jesus sendo adorado, ele cita o versículo 3 também. Não haverá mais nenhuma maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus escravos lhe prestarão serviço sagrado. Aí eles interpretam dizendo que quem está recebendo serviço sagrado aqui é tanto Deus quanto o Cordeiro. Só que isso é um erro crasso, sabe? Um erro gigantesco, porque tem um pronome oblíquo aqui, ó, li, não é lis no plural, é li. Ou, em outras traduções, tem um pronome, o artigo definido ou prestaram serviço sagrado. É singular. Se fosse Deus e o Cordeiro, teria que estar no plural. Como não está no plural em nenhuma das Bíblias existentes, aqui é só para uma pessoa. E, obviamente, não é para o Cordeiro, porque em todos os versículos anteriores, sinto muito, Luiz, mas não aparece adoração ao Cordeiro em hipótese alguma. No livro de Apocalipse, nenhum prosquinelzinho para Jesus. Você poderia argumentar para tentar inferir uma adoração a Jesus em Apocalipse 5:8. Quando ele pegou o rolo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Pronto, Adriano, está aqui o Cordeiro sendo adorado, eles se prostraram diante dele. Só que a palavra grega aqui não é prosquinel, é pípeto. E pípeto é simplesmente se prostrar, é simplesmente se abaixar. Não envolve aqui adoração, reverência, nada disso. É só mesmo inclinar o corpo. Pípeto é cair, é descer, é sair de uma posição e ir para outra. É só isso o texto, não é prosquinel. Então, nem prosquinel o Cordeiro recebe. Mas falando sobre o texto de Apocalipse 22:13, lá diz assim, ó, versículo 12. Escute, venho depressa, e a recompensa que darei está comigo, para retribuir a cada um conforme as suas obras.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bom, aí você vai inferir que esse texto se refere a Jesus. Não é. Nós já deixamos claro em Apocalipse 1, versículo 8, que o Alfa e o Ômega ali, e também o Deus Todo-Poderoso, é somente Deus. Não é o Jesus mencionado no versículo 5, porque Jesus não é aquele que é, que era e que vem. Então, todas as vezes que a Bíblia apresenta Alfa e o Ômega, não se refere a Jesus. Se refere unicamente a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, Pai de Jesus. Adriano, mas fala em o primeiro e o último. Mas lá no Antigo Testamento, Jeová é primeiro e último, e Jesus é primeiro e último em Apocalipse capítulo 1. Verdade. Só que lá em Isaías, se eu não estiver enganado, fala que o contexto ali é existencial. Não existia um Jeová antes de Jeová, para ele ser o segundo. Então ele era o primeiro. E não vai existir outro Deus semelhante a Jeová para ele não ser o último. Então Jeová, nesse quesito, nesse contexto do Antigo Testamento, a lei de existência. Não existe nenhum outro e nem depois a Jeová igual a ele. Mas Jesus é primeiro e último em que sentido? Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Se você ler o versículo 17, diz assim, ó, e 18. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e da sepultura. Então, em que sentido Jesus é o primeiro e último? Ele foi o primeiro a ser ressuscitado para viver no céu e o último que foi ressuscitado diretamente por Jeová. Todos os outros que serão ressuscitados é por intermédio de Cristo. João 5, 28 e 29. É a voz dele que ouvirão e sairão, uns para serem julgados e outros para terem vida eterna. Então, aqui, Luiz, em Apocalipse 22, versículo 11, não é Jesus Cristo. O Alfa e o Ômega na Bíblia, o primeiro e o último, que não está em contexto de morte e ressurreição, o princípio e o fim, o começo de tudo e o fim de tudo, é somente Jeová, o Deus Todo-Poderoso, e não é Jesus Cristo. Essa glória aqui de ser o primeiro e último, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, lá de Êxodo 6:3, ele não divide com ninguém, nem mesmo com seu filho Jesus. Detalhe, lá em Isaías diz que Jeová não divide a glória dele. Só que Jesus, caso ele fosse o Deus Todo-Poderoso, eu vou brincar aqui, mas é com respeito, ele seria um Deus Todo-Poderoso da Shopee, porque ele divide a sua glória com mais outros seres humanos. O que, obviamente, faz com que ele não seja o Deus Todo-Poderoso da Bíblia. Ok, Luiz, 5 minutos, tá bom? Liga o microfone. Ok, então só recomendo umas coisas que já foram colocadas. A Adriana jogou um espantalho lá atrás, né? Eu nunca disse que o Pai não é o Todo-Poderoso centrado do trono, não disse que é apenas ele, e eu deixei claro que isso é justamente uma sobreposição de imagens divinas, tanto ao Pai como ao Filho. Daniel 2,38, Deus não está junto com Nabucodonosor, então é uma falácia da falsa comparação. Em Apocalipse 5 é o Pai e o Cordeiro, tá? Jesus não se juntou à adoração. É uma maneira velada e ao mesmo tempo escancarada de mostrar que ele sim está sendo adorado em Apocalipse 7, 11 e em outros textos. Apocalipse 22, 1, essa água que sai do trono de Deus e do Cordeiro é um constructio ascenso, assim como você questionou Apocalipse 22, 3. É um constructio ascenso, que é justamente essa ideia de falar como uma pessoa só, não tem problema, só um, mas de forma intercambiável aos dois, porque os dois estão dentro do contexto. Mateus 25:31 ainda fala do trono da glória de Jesus. Então, o trono é de Deus e do Cordeiro, e Jesus está assim num trono, tá? Mateus 25:31. Apocalipse 7:11, Jesus mais uma vez não se junta à adoração. Não tem nenhum versículo dizendo que Jesus é um anjo para ele se juntar. Apocalipse 11:16, Jesus está de modo velado, escancarado mais uma vez no contexto. E assim vamos. Apocalipse 1:17 é só interpretação, né? Porque conecta Deus e Pai com Jesus, só reforça a minha ideia. E vamos aqui aos slides. Pode subir aí, o Jadson? Realmente eu vi que parece que o Adriano ainda não conhece os argumentos de Apocalipse. Esse é o contexto do 22, Adriano. Mateus 16:27 fala que é Jesus que vai dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12, idem. Então, o versículo 13 é a mesma pessoa falando no versículo 12. Se é Jesus falando no 12,
porque eu acabei de provar que Mateus 16, 27 é Jesus, então ele primeiro já é Jeová, porque Salmo 62, 12 falaria que era o Jeová que faria isso. Isso é plenamente compatível com a Trindade, se Jesus é Jeová. E Apocalipse 13 vai dizer que é ele, o primeiro, o último, o alfa e o ômega. Olha que coisa maravilhosa. Apocalipse 15, 3, o cântico do Cordeiro fala do Todo-Poderoso, cujos caminhos são justos e verdadeiros. Olha como há essa sobreposição de imagens, como eu já falei. Está em todo Apocalipse. Seria blasfemo se Deus colocasse Jesus assim, e ele não fosse Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 21, 6 fala que o Pai é o alfa e o ômega, realmente é o Pai, mas as palavras são fiéis e verdadeiras. Aí você vai para Apocalipse 19, 11, é Jesus que é chamado de fiel e verdadeiro. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso também. Apocalipse 11, 17, Todo-Poderoso com grande poder no contexto do reino de Cristo. Está falando do Pai, mas aí o contexto é Cristo, ó. E a ira e o galardão também já mostramos aqui que tem a ver com isso. Ó, a ira do Deus Todo-Poderoso em Apocalipse 19, 5 é a ira do Cordeiro. Tá vendo como tudo está conectando para que Apocalipse 1:8 e Apocalipse 22:13 sejam menção à mesma estrutura? É a mesma estrutura, gente. O grande dia do Deus Todo-Poderoso é o dia do Senhor, que é Jesus, e a tradução do Novo Mundo concorda com isso. Olha que coisa maravilhosa. Em Apocalipse 22:6, o Deus dos Espíritos do Profeta enviou o seu anjo, mas em 22:6, Jesus enviou os seus anjos. Gente, é sobreposição demais. São muitas e muitas imagens ao Pai e a Cristo, ao Pai e a Cristo. Deus realmente não divide a glória com ninguém. Então Jesus é plenamente Deus com o Pai. Apocalipse 22:4, nas testas está o nome. O nome de quem? Fica a pergunta, dá uma olhada lá. Apocalipse 19, de 15 a 16, ele pisa pessoalmente o lagar da ira do Todo-Poderoso, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Já expliquei também. Há mais uma evidência de que ele é Todo-Poderoso, a não ser que queira negar, quando Deus fala que é Rei dos Reis, que ele não é o Todo-Poderoso. É uma teologia da negação de que Deus Pai seja Todo-Poderoso. Apocalipse 22, 12 a 13, então, olha que legal. Segue o mesmo padrão de Apocalipse 1, 7 a 8. Fala da vinda e depois dos atributos de Cristo. Como todas as evidências que eu já provei no Apocalipse 1, vem mais uma chuva de evidências no Apocalipse 22. Se puder subir aí de novo a imagem, Jadson, fechou, caiu aqui ó, o slide. Queria usar o slide aqui. Você tem menos de 1 minuto. Mas pode subir, pode ir. Então, você vai ver justamente esse mesmo padrão. Apocalipse 21:6, Deus dará a fonte da água da vida. Em João 4:14, é Jesus que jorra para a vida eterna. Em 22:1, a água sai do trono de Deus e do Cordeiro, exatamente. E 25:31 fala ainda do trono da sua glória, Jesus. E o 22:12 a 20 deixa claro, falando do cedo venho. Mais uma vez, vou mostrando que a perícope do Apocalipse 22 são falas de Jesus no 12, no 13, no 20 e assim por diante. Enfim, quem é o alfa e ômega de Apocalipse 22, 12 a 13? É só ler o 1, 8, 7 e 8. É a exata estrutura, a mesma coisa, com todo o contexto das sobreposições, deixando claro, inegavelmente, Jesus é o Todo-Poderoso. Valeu, Luiz. Agora nós vamos entrar nas considerações finais. Antes disso, eu quero agradecer o Bruno, que mandou um superchat. Ele disse assim: parabéns, o melhor canal do gênero. Então, pessoal, o nosso canal aí tem se voltado para a estrutura de debates. O Bruno ele tem apoiado também, se tornado membro do canal. Valeu, viu, Bruno? Abraço. O Fábio também se tornou membro. Ele colocou aqui, novo membro. Beleza. Quem vai iniciar, Luiz, 4 minutos aí, tá bom? Para suas considerações finais. Depois, Adriano. Ok, obrigado, Jadson, ouvintes, Adriano. Espero ter outros momentos de debate aí, Adriano. A gente fez uma sequência de 3 debates, né? Quem sabe outros. Eu estou gostando bastante da nossa interação, bem produtiva. E, em suma, para mim ficou claro que houve várias coisas que Adriano respondeu mais incoerentemente, outras realmente nem respondeu. Mas o importante, gente, é ficar na palavra de Deus. Para negar que Jesus é o Todo-Poderoso, você vai ter que negar a onipotência de Deus. Que Deus é tudo em todos, que Deus tem o poder lá, quem é dado poder em Apocalipse 5, que ele é o El Gibor, Deus forte, porque lá em Isaías 9:6 é Deus forte a Jesus, mas lá em 10:21 é Deus forte atribuído a Jeová. Deus forte, ele é todo-poderoso, teria que negar para não atribuir a Jesus, e assim por diante. Só não vê quem realmente não quer, ou melhor, eu creio sinceramente, fortemente, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitas pessoas para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo. Mas eu espero que essas pessoas entendam e percebam como Deus está se revelando. Ele se revelou o suficiente para sabermos que Jesus é o Todo-Poderoso. Mas o contrário não é verdadeiro. Se Jesus não é o Todo-Poderoso,
Então, Deus fez pior do que o catolicismo fez com os santos. Colocou Jesus num patamar de idolatria maior do que qualquer criatura que já foi colocada nessa terra. Mas Deus jamais daria a uma mera criatura, verdadeiro Deus não, todas essas inúmeras e portentosas tratativas que nós vimos. Pelo contrário, continuo dizendo, você, querido ouvinte, nunca encontrará na Bíblia que Jesus não é o Todo-Poderoso. Você ouvirá, pelo contrário, um Paulo dizendo, como em 2 Coríntios, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu Espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou Coríntios 12, 9, de boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E tantas outras coisas que a gente poderia falar. Eu queria terminar agradecendo a oportunidade, e os últimos segundos que restam, falar um pouco de tantas outras coisas que eu precisaria falar sobre esse assunto tão rico, só sobre Jesus ser todo-poderoso. João 16:30 nós já falamos, Jesus sabe todas as coisas, João 21:17 confirma. Todas as coisas, Hebreus 2:10a, confirma por meio de quem tudo existe. Apocalipse 21:5 fala, faço novas todas as coisas, o Pai. O grego de Hebreus 2:10 e Coríntios 8:6 é idêntico, através de quem são todas as coisas. Olha só. Amós 1:2, o Senhor rugirá como leão, nós já falamos. Salmo 33:6, pelo sopro da boca de Deus, ele cria. Similarmente, o sopro da boca de Cristo tem autoridade para exterminar, como segundo Tessalonicenses 2:8. Virá de ser um libertador, nós vemos em Isaías 59:20. Mas Romanos 11:26 vai falar disso também, e Joel 3:21 fala que é o Senhor que libertará Sião. Apocalipse 14:1 mostra o Cordeiro no Monte Sião. E o que ia dizer ainda de João 12:15, Mateus 21:5? Filha de Sião, teu rei vem. Quem? Jesus. Agora compare com Jeremias 8:19. Não está o Senhor em Sião? Jeová. Não está nela o seu rei? Quem? Jeová. 1 de Pedro 2,6 expõe que Jesus é a pedra que está em Sião e concorda com Romanos 9:33. 1 de Pedro 5,4, Jesus é o supremo pastor, assim como Ezequiel 34:23 é Jeová. Por quê? Porque todo-poderoso é ele. Isaías 40:8, a palavra do nosso Deus permanece eternamente, assim como Jesus. Salmo 62:2, só ele é minha rocha, minha salvação. Só o Todo-Poderoso é aplicado a isso, mas se aplica a Jesus nos evangelhos e nas cartas. Cujo nome é santo, Isaías 57:15, aparece em Apocalipse 3:7, sobre Jesus. Isto diz o que é santo. E tantos outros textos. Gente, é inegável. A forma como Jesus é colocado é o Todo-Poderoso, que se encarnou, se humilhou, mas voltou para sua glória. E é visto em Apocalipse, principalmente, como esse Deus cheio de glória, por mais que se queira negar. Essa é a única interpretação viável que não nega toda a verdade da Escritura. Mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Continue nos acompanhando. Tem muito mais para ser dito nos próximos debates, se Deus quiser. Valeu, Luiz. O Luiz já tem se tornado um dos debatedores aqui do canal, participando, sempre contribuindo. Agora, quem está com a palavra, Adriano, 4 minutos. Fica à vontade. Azar escreveu um canto assim, ó. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Será que Asaf entendia que Jesus era o Deus Todo-Poderoso também? Certamente que não. Então ele disse que somente Jeová, que é o Pai da nação de Israel, é o Altíssimo ou soberano sobre toda a terra. Por quê? Porque é ele quem dá reino para Jesus. E, inclusive, ó, aqui em Salmo 110, versículo 1, olha o que Davi escreveu aqui. Vamos ver se isso aqui bate com alguém que é todo-poderoso. Salmo 110 diz assim, ó. Jeová declarou ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então, Jesus, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Tudo que Cristo tem é porque ele recebeu do Pai. Jesus tem divindade? Tem, porque o Pai deu para ele. Colossenses 1,19. Jesus tem um reino? Tem, porque Jeová deu para ele. Ele tem um trono? Claro, porque Jeová deu para ele. Ele tem anjos? Tem, porque Jeová deu para ele. Ele tem seguidores? Tem, Jeová deu para ele. Ele tem poder? Claro que tem. Jeová deu para ele. Ele tem autoridade? Tem. Foi dado a ele. Por quem? Pelo Pai. Autoridade essa que não é absoluta, porque tem esse Pai
que não está debaixo dessa autoridade, justamente porque o Pai é o Deus Todo-Poderoso. Jesus tem imortalidade? Tem. Por quê? João capítulo 4, aliás, João capítulo 5, aqui diz que, assim, ó, o próprio Jesus falando, assim como o Pai tem vida em si mesmo, que tipo de vida o Pai tem? Vida imortal, indestrutível, incondicional. Então, assim como o Pai tem vida imortal, assim concedeu também ao Filho ter vida em si mesmo. Cristo hoje ele é um ser imortal? É. Por quê? Porque o Pai concedeu para ele. O Pai deu imortalidade para Jesus. Então, tudo que Cristo tem e é, sendo Deus, é porque Jeová, o Deus Todo-Poderoso, a fonte de tudo e de todos, deu para Jesus. Um reino, um trono, um domínio, uma coroa, súditos, tudo que Cristo tem é porque Jeová deu para ele. Tudo que Cristo é porque Jeová quis que ele se tornasse. Até mesmo títulos que eram dados para Jeová, como o título Deus e Senhor. Lá no Novo Testamento fala que Deus fez Jesus ser Cristo e Senhor. Então Jesus só é Senhor porque Jeová quis que ele fosse. Lá em Hebreus capítulo 1 você vai ver exatamente Deus designando Jesus herdeiro de todas as coisas. Então, meu caro, que tipo de Deus todo-poderoso é esse que para ter alguma coisa alguém tem que dar para ele? Não faz sentido. Se Jesus for o Deus todo-poderoso, ele está indo contra o próprio conceito de poder, de todo-poderoso. Só para concluir, acredito que vai dar tempo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo escreveu, não vai dar para ler, 1 Coríntios 11, 3, ali diz que Deus é o cabeça de Cristo, ou a autoridade que está acima de Cristo. Quem é soberano, quem é todo-poderoso, é a autoridade máxima, não a autoridade subordinada. Então, Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Muito bem, foi um grande debate. Parabéns aí aos debatedores pelo excelente debate. Eu tive que silenciar o Adriano porque dá retorno quando eu ligo o microfone dele. Comentário aqui no chat do canal, alguém querendo debater com o Adriano. Você que está assistindo a esse vídeo, deseja debater qualquer assunto teológico, filosófico, científico aqui no canal, só mandar um WhatsApp para mim, beleza? O meu WhatsApp estará no comentário fixado. Viu, Felipe? Você que está assistindo, deseja participar do debate aqui no canal, só mandar um WhatsApp para mim que nós realizamos. Então, parabéns, viu, Adriano, pelo debate, parabéns, Luiz, pelo grande debate aí. Foi uma discussão bacana, respeitosa e edificante. Como eu falo sempre no final, quem vai decidir é o público, vai decidir escolher, né, no que vai acreditar. Então, encerro com essa frase aqui. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, com base no que o Adriano falou e o Luiz também apresentou. Responda, deixe seu comentário aí no comentário desse vídeo. Jesus é o Deus Poderoso? Sim ou não? Beleza? Fiquem na paz aí, abraço a todos, até o próximo debate, se Jeová permitir, se Deus Todo-Poderoso permitir. Falou!